do livro de Mateus. Hoje, no capítulo 15, nós vamos ver que Jesus ensinou aos fariseus e o diálogo de Jesus com a mulher cananeia. Vamos lá? Pega sua Bíblia, seu material de estudo e vem comigo para mais este estudo abençoado do livro de Mateus. Vamos lá? Capítulo 15, vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim: os fariseus e a tradição. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem aos teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Os sacerdotes, para servirem no templo, eles tinham que lavar as mãos e os pés, conforme nós lemos em Êxodo, capítulo 30, dos versos 17 ao 21. Nós lemos também em Êxodo, capítulo 40, do verso 30 ao 32. Lemos também em Levítico, capítulo 8, verso 6. Isso era uma questão cerimonial, isso não era para todas as pessoas. Os fariseus deturpavam a real intenção desse mandamento, dizendo que quem não fizesse dessa forma também estava impuro. Vamos continuar a leitura. Versos 3 ao 6 diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai, tua mãe. Quem maldisser ou amaldiçoar o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, e o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao seu pai nem à sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha só, então os fariseus davam essa desculpa para não honrar os pais. Como eles tinham funções ministeriais na cabeça deles, eles estavam desobrigados a honrar o pai e a mãe. Para eles, cuidar dos pais era transgredir a lei. E nós sabemos que cuidar dos nossos pais, da nossa família, é servir a Deus. Em primeiro lugar está a nossa família, o nosso maior ministério. Os fariseus anulavam a palavra, o mandamento, devido à tradição deles, para nós vermos que é a questão da religiosidade atrapalha. A questão cerimonial, ritualística, isso tudo atrapalha muito. O Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com aqueles que distorcem a palavra, distorcem os mandamentos. Vamos ler agora dos versos 7 ao 9, diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então lá, olha só, em Isaías, capítulo 29, verso 13, tem essa profecia de Isaías, e aqui Jesus faz cumprimento dessa profecia. Então eles falam que amam a Deus, mas os seus corações estão bem distantes, não abrem, trazendo para os dias de hoje, né, pessoas que falam que são de Deus, mas não abrem a palavra onde Deus se revela para a pessoa, não fazem aquilo que deve ser feito conforme a palavra. Muitos ainda interpretam a Bíblia a seu favor, para reforçar os seus pecados. Nós não podemos ter achismos na Bíblia. O Antigo Testamento, ele se revela no Novo e vice-versa, porque a Bíblia é uma só, é a palavra de Deus, e ela fala sobre Jesus. Vamos ler dos versos 10 ao 12, diz assim: e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entende. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, vamos até o 12. Então, Jesus está falando que o que contamina o homem não é aquilo que entra na boca, mas o que sai.
Então os fariseus eles se escandalizaram dessa palavra, pois eles se preocupavam mais em cumprir os rituais do que agradar a Deus. Vamos continuar, versos 13 e 14, fala assim: Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Deus verdadeiramente conhece se a pessoa busca a santidade ou não, se a pessoa apenas quer cumprir rituais, ser religiosa ou deseja verdadeiramente agradar a Deus. Jesus conhece nosso coração. A pessoa ela pode até enganar os outros, mas a Jesus ela não vai enganar. Vamos ler dos versos 15 ao 20, diz assim: E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então Jesus reforça aqui a questão ritualística, as regras. O que importa de verdade é o nosso relacionamento com Jesus, coração humilde e quebrantado. Vamos ler agora dos versos 21 ao 24, a mulher cananeia ou a mulher sírio-fenícia, como fala lá em Marcos capítulo 7, a partir do verso 26. A mulher cananeia, e partindo dali, foi até as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu aquela palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, aquela que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui nesse diálogo nós vemos que Jesus prova a fé daquela mulher. Não porque ele não sabia da fé dela, mas para ela mesma enxergar o tamanho da sua fé. A prioridade de Jesus eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para Israel. E muito interessante que quando ele fala isso, quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Após a morte de Salomão. Antes o reino era unido e depois da morte de Salomão o reino foi dividido. Então duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim, formaram o reino do sul, Judá. As demais tribos, as 10 outras tribos, formaram o reino do norte, Israel. Então o reino aqui ficou dividido. E Jesus ensinou que casa dividida não prospera. Então Jesus vem resgatar essas ovelhas divididas, essas ovelhas afastadas. Mas é muito interessante que Jesus ele não rejeitou outros povos. Nós vemos o diálogo dele com a mulher samaritana, com a mulher cananeia. Jesus ele resgatou também os outros povos. Vamos ler os versos 25 e 26, diz assim: Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E Jesus ele não está falando de uma forma pejorativa com essa mulher. Isso é apenas uma ilustração. E olha só, cão era uma forma comum entre os judeus para descrever os gentios. Então a mulher entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Versos 27 e 28 fala assim: E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então a gente vê aí que a mulher entendeu que Jesus estava falando para ela:
Qualquer palavra que Jesus dissesse, para ela seria uma bênção. E aí ela demonstrou sua fé, assim como o centurião, que rogou pelo seu servo, que Jesus falou uma palavra e ele lá longe foi curado. Vamos ler os versos 29 ao 31, diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os que puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. Então, como nós falamos no estudo passado, que as curas físicas, elas tipificam as curas espirituais. Vamos finalizar a leitura, versos 32 ao 39, diz assim, aqui é a segunda multiplicação dos pães. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? Quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e uns poucos peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos deu à multidão. E todos comeram, se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Tremendo. Então Jesus, ele não só alimentava a multidão espiritualmente, mas ele também alimentava o físico, ele dava de comer a multidão através do seu milagre. Naquela época não era comum fazer várias refeições ao dia, como nós estamos acostumados hoje. Então aquela multidão estava já 3 dias sem uma refeição. E Jesus faz novamente a multiplicação dos pães. Jesus dá graça pelos pães e peixes, e o milagre da multiplicação acontece novamente. E muito interessante que aquilo que sobrou era mais do que tinha inicialmente. É isso que Jesus pode fazer na sua vida, se você crer, amém? Se você gostou desse estudo, envie ele para mais uma pessoa, não deixa de se inscrever, deixar o seu like. Eu espero você no próximo estudo de Mateus 16. Fiquem com Deus e até a próxima!